O Torneio Internacional de Clubes Campeões ou simplesmente a Copa Rio de 1951, o maior e mais importante torneio de clubes já realizado até então, chegava à sua grande decisão. O título seria decidido entre o Palmeiras, representando o Brasil em busca do seu primeiro título mundial, e a Juventus de Turim da Itália, representante do futebol já bicampeão do mundo, mas que estava em busca de reabilitação após fracasso da seleção italiana na Copa do Mundo de 1950. O Palmeiras, atual campeão paulista e do Torneio Rio-São Paulo, chegou como um dos candidatos ao título da Copa Rio, porém após 2 vitórias sem brilho na primeira fase, 3-0 no Olympique de Nice da França e 2-1 no Estrela Vermelha da Iugoslávia, o Verdão acabou goleado pela Juventus em pleno Pacaembu. Com esses resultados, o Palmeiras perdeu o status de favorito e chegou às semifinais como azarão contra o Vasco, o grande favorito ao título. Após 2 jogos muito difíceis, com uma vitória por 2-1 e um dramático 0-0, ambos no Maracanã, o Palmeiras eliminou de forma surpreendente o favorito Vasco e ganhou o direito de representar o Brasil na final do Mundial de Clubes. Já a Juventus, campeã italiana de 49-50, chegou ao Mundial de Clubes após terminar em terceiro lugar no recém-encerrado Campeonato Nacional de 50-51. O início da competição não foi fácil. Foram 2 dramáticas vitórias conquistadas nos últimos minutos, 3-2 no Estrela Vermelha da Iugoslávia e 3-2 no Olympique de Nice da França. A equipe, que era criticada por suas atuações, conseguiu golear o Palmeiras por 4-0 na rodada final, jogando um grande futebol, e a partir daí se mostrou a equipe mais consistente da competição. Nas semifinais teve como adversário o Áustria Viena, em duelo considerado equilibrado e de muita rivalidade entre italianos e austríacos. Na primeira partida, um empate em 3-3, com gols de Mutinelli e 2 de Calpreste para a Juventus. E Kohler, Stoyaspal e Aurednik para o Áustria Viena. O gol de empate do Áustria aconteceu no último lance da partida, em um pênalti, que gerou muita revolta e confusão ao fim do jogo. Esse empate mostrou o equilíbrio esperado para o confronto. O Áustria tinha o controle da bola e a Juventus era letal nos contra-ataques. No segundo jogo o panorama se manteve, porém apenas no primeiro tempo, pois no segundo tempo a Juventus atropelou, fazendo 3 gols em 15 minutos, com 2 gols de Mutinelli e 1 de Boniperti. No final o Áustria ainda diminuiu o placar com Stoyaspal, porém em nenhum momento a classificação da Juventus foi ameaçada. Assim a Juventus chegava à final, e segundo Vittorio Pozzo, técnico da Itália no bicampeonato de 34 e 38, buscava repetir o feito da seleção bicampeã do mundo. Além disso, a Juventus já havia cumprido a missão de recuperar o prestígio do futebol italiano, após eliminação precoce da Copa de 50. Devido às grandes atuações nos últimos jogos, a Juventus passou a ser considerada a favorita ao título pela imprensa internacional, enquanto a imprensa brasileira, principalmente a carioca, apoiava o Palmeiras e confiava que a equipe paulista pudesse superar a derrota da primeira fase para ser campeão. A Juventus teve 2 desfalques. O craque Parola havia se contundido no primeiro jogo das semifinais, substituído pelo jovem Ferrário, enquanto John Hansen, que se recuperou de uma lesão sofrida no jogo contra o Palmeiras na primeira fase, agora estava com uma forte gripe e foi substituído por Vivolo. Os principais jogadores da equipe italiana na competição eram Mutinelli com 3 gols, Calpreste com 4 gols e o craque Boniperti com 5 gols, além do organizador do time, Karl Hansen. Porém, o ponto forte da equipe estava na sua forte defesa, comandada pelo treinador inglês Jesse Carver. Assim, a equipe italiana estava escalada para a primeira partida da grande decisão. Já o Palmeiras, que já tinha perdido Aquiles com uma fratura na perna, agora também perdia Richard com uma lesão no tornozelo. Enquanto Valdemar Fiume não estava totalmente recuperado e ficou como opção no banco. O experiente atacante Lima, que havia feito grande segundo tempo contra o Vasco, retornou ao time titular e Túlio foi efetivado na linha média. O grande destaque da equipe era o meia Jair Rosa Pinto, tido como o principal jogador da competição, o líder técnico e emocional do time.
Outros destaques eram o zagueiro Juvenal, o centro-médio Luiz Villa e o surpreendente goleiro Fábio. Por outro lado, a desconfiança estava no jovem zagueiro Salvador, que não havia jogado bem contra o Vasco e teria o ótimo ponta-esquerda Preste para marcar. Ventura Cambon escalou assim a equipe para o início da grande decisão. Apitou a partida o árbitro austríaco Franz Grill, auxiliado por Gabriel Tordimon da França e Edward Ted Greig da Inglaterra. Assim, no dia 18 de julho de 1951, uma quarta-feira, às 21h30, no estádio do Maracanã, para um público de 57 mil pessoas, Palmeiras e Juventus fizeram o primeiro jogo da grande final do Torneio Internacional de Clubes Campeões. Se houvesse empate em número de pontos após as duas partidas, seria disputada quantas prorrogações fossem necessárias até sair um vencedor, não havendo saldo de gols como critério de desempate. Novamente não há nenhum registro fotográfico dos lances da partida e de nenhuma outra realizada à noite, por determinação da organização após pedidos dos europeus, que não estavam acostumados com iluminação artificial em seus jogos. Havia a dúvida de como seria o comportamento das equipes na partida, já que a Juventus vinha confiante, principalmente por enfrentar um time que já havia goleado, porém o ponto forte da equipe era a defesa, enquanto o Palmeiras havia eliminado o Vasco também apostando em uma forte defesa e contra-ataques. O início de jogo foi das duas equipes surpreendendo e atacando mais que o esperado. Fábio e Viola tiveram que praticar boas defesas antes dos 10 minutos, porém com o passar do tempo, o Palmeiras foi dominando a posse de bola e pressionando a Juventus em seu campo de defesa. Essa pressão do Palmeiras não era convertida em chances claras, até que aos 20 minutos saiu o gol do Verdão. Túlio ganhou a bola no meio de campo, passou a Lima na ponta direita, que por sua vez conduziu a bola até a intermediária ofensiva e cruzou na segunda trave. Rodrigues subiu mais alto que Bertuccelli e cabeceou no contrapé de Viola para marcar o primeiro tento do jogo. O Palmeiras seguiu melhor após abrir o placar, tendo várias oportunidades de ampliar o placar ainda no primeiro tempo, mas o goleiro Viola fez uma extraordinária partida e evitou que o Palmeiras aumentasse a vantagem. A Juventus teve poucas oportunidades de ataque, concentrando suas energias em fortalecer sua defesa para evitar o segundo gol do Palmeiras, conforme estratégia do treinador Jesse Carver. A equipe italiana ainda perdeu o médio esquerdo Piccinini, com uma lesão muscular aos 37 minutos do primeiro tempo, sendo substituído por Bisotto. O segundo tempo começou com o Palmeiras pressionando ainda mais a Juventus, que contou novamente com grandes defesas de Viola para se segurar. Foram tentativas de Ponce de Leon e Rodrigues, sempre parando no excelente goleiro italiano. No total foram 10 chutes no gol e 7 escanteios para o Palmeiras, contra 4 chutes a gol e 4 escanteios para a Juventus. Porém a equipe italiana equilibrou a partida na metade do segundo tempo e passou a criar chances nos últimos minutos. Aí foi a vez do Palmeiras se defender, contar mais uma vez com boa atuação do goleiro Fábio, e segurar a vitória que dava a vantagem do empate no jogo final. Mais uma vez o grande destaque do Palmeiras na partida foi Jair, que ditou o ritmo do time. Pela Juventus, o goleiro Viola teve atuação monumental e evitou um placar mais elástico. A imprensa brasileira comemorou não só a vitória, como a grande atuação do Palmeiras. Enquanto os italianos entendiam que havia lhes faltado sorte para a Juventus conquistar um resultado melhor. Agora faltava pouco para o Palmeiras e o Brasil conquistar o mundo pela primeira vez. No próximo vídeo veremos em detalhes como foi a segunda partida da decisão entre Palmeiras e Juventus para saber quem seria o primeiro campeão de clubes do mundo.